Olá, bom dia para você nesta manhã de quarta-feira, dia 11, fria e gelada, é fria e gelada ao mesmo tempo, para ficar bem fria, né? Temperaturas despencaram, hoje realmente muitas manifestações de neve, né? Neve não, desculpa, geada, pera lá, não nevou não, mas geada deu bastante geada nesta manhã, muita gente mandando foto para mim da geada, do geadão por aí, né? Mas é uma manhã fria de quarta-feira, estamos começando aqui pela Rede Bela Aliança de Televisão, o nosso Toda Manhã. Muito bem, que bom estarmos juntos. Brasileiro continua bem-humorado, apesar de tudo, né? E até hoje não se sabe se esse bom humor é positivo ou negativo. Desculpa, porque não se sabe se o brasileiro realmente tem um espírito de resiliência ou de total desapego, ou então não está nem aí com as coisas que acontecem. Mas a verdade é que nós temos uma criatividade danada para transformar as coisas do dia a dia em piada. A última que está aqui, né, sendo compartilhada pelas mídias sociais é sobre a retirada dos garotos e do professor das cavernas lá da Tailândia, primeiro dando os parabéns, se levando a sério, dando os parabéns à Tailândia para a retirada com vida e de maneira rápida, eficiente e profissional das crianças e do professor lá das profundezas das cavernas, né? E aí eles fazem a seguinte pergunta: e se o episódio fosse no Brasil? Como resolveríamos? E se o episódio fosse no Brasil, como resolveríamos? Aí diz o seguinte: primeira coisa que ia ser feita, se acaso isso tivesse acontecido no Brasil, a primeira coisa seria a criação do Ministério Nacional das Cavernas, negociando indicação de cargos, ministros, assessores, secretários para partidos da oposição e da base aliada. Depois da criação do Ministério das Cavernas, tá, nós teríamos a criação das secretarias estaduais das cavernas. Nós teríamos aí, por exemplo, a Caverge, no Rio de Janeiro, a Cavesp, em São Paulo, e a Cavesc, em Santa Catarina, e outras caves em todo o Brasil. Cada estado teria sua secretaria estadual das cavernas. Depois disso, seria criada a Cavernobras, que é a empresa brasileira de cavernas, com concurso público, tá? Aí, o quarto passo seria votar no Congresso e no Senado um orçamento extra no valor de 14 bilhões de reais para o resgate. 12 meninos mais um adulto, lembrando que o adulto custa 2 meninos. Então, 14 bilhões seriam necessários para retirar esse povo das cavernas. Quinto passo, o início das obras de remoção da montanha. Mesma empresa, as mesmas empresas da Copa do Mundo e Olimpíadas seriam chamadas para a remoção da montanha da caverna. Sexto lugar, o sexto passo, um deputado denunciaria as irregularidades. Aí, depois disso, se criaria a CPI das cavernas. Depois teríamos o concurso Miss Caverna, né, para a escolha da mais bela das cavernas. O que você acha, Paulinho? Thalita? Né? Após isso, né, se fosse no Brasil o caso das cavernas, seria também lançado o funk das cavernas. Seria o hit do próximo verão. Depois disso, nós teríamos a greve das cavernas, uma equipe de resgate para, após 3 meses sem salário. Aí, depois disso, a greve seria considerada inconstitucional e o governo ia mandar o retorno imediato aos trabalhos. Depois disso, haveria um acordo com o sindicato dos mergulhadores. Depois disso, os trabalhos seriam mantidos, porém lentos. Fornecedores atrasam a entrega, alegando falta de repasse. Aí, para otimizar e dar mais celeridade ao processo, as operações, seria criada a ANACAV. Conhece a ANACAV? É a Agência Nacional Reguladora de Cavernas. Aí esse aqui não está na minha lista, mas um amigo depois mandou para mim, que eu li isso aqui na rádio hoje de manhã.
Aí o amigo meu mandou uma lista, que tem uma coisa que não está na minha, que seria a contratação de 400 funcionários públicos para trabalhar na caverna. Né? 3 deles seriam mergulhadores. O resto era só chefe. Bem, passado, olha só, né, gente? E os piá lá dentro da caverna, preso lá com o professor. Né? Isso é no Brasil, tá? Passado 4 anos, após as eleições, né, será a herança maldita para o próximo governo, porque nesse não se resolveu o problema das cavernas. Essa é a veia de humor negro do brasileiro. E aquilo que eu falei no começo, eu não sei se o brasileiro é alienado e não se importa com o que acontece, ou o brasileiro usa do bom humor para fazer o seu protesto. Eu vou encarar como protesto isso aqui, né, Paulinho? Vamos encarar como protesto, né? Para denunciar essa morosidade total do governo brasileiro. Mas tudo bem, vamos em frente. Vamos lá, gente. Eu quero lembrar que você está ligado com o nosso Toda Manhã a partir de agora, tanto pelo sinal aberto a todas as cidades da região do Alto Vale, como também pelo Facebook para todo o mundo. E você pode participar também pelo WhatsApp 988 45 51 78, 988 45 51 78. Eu quero fazer um convite para vocês, quero mandar um abração para o pessoal da Eligemar Camisarias, que nos veste. Bonita a camisa do Palmeiras hoje, né? Nós vamos ser campeão do mundo um dia ainda, viu? Hoje eu estou verde Palmeiras, tá certo. Quero fazer para vocês obrigado ao pessoal da Eligemar. Quero fazer um convite, isso aqui é um convite bem especial, para a festa da família do SEI Titio Caran, no bairro Canoas, ali na rua Voluntários da Pátria. Vai acontecer no dia 14 de julho, agora sábado, diversas atrações como brechó, contação de história, plantio de árvores, assistente social, Luiz Felipe Noêmia, enfermeiros com aferição de pressão, o teste glicêmico, vacina de gripe, brinquedos infláveis para as crianças e o delicioso pastel de festa. E eu estou dando aqui aquele alô especial para vocês colaborarem com o SEI Titio Caran do Canoas, que atende crianças de todo o bairro e região. É fundamental para a vida dos pais que trabalham, que moram naquela região, e precisa muito da ajuda da população do Canoas e arredores. Inclusive, você pode ligar para o 3521-1366, falar lá com a diretora, Marlise, para ver de que maneira você pode, empresário, também colaborar com a festa, também ajudar com a festa. Vamos ajudar o Centro de Educação Infantil Titio Caran, tá certo? Que tem um nome importantíssimo, né? Titio Caran, figura histórica da arte e cultura aqui de Rio do Sul. Bem, gente, programa de hoje, nós vamos ter no segundo bloco, vamos falar com a doutora Valesca Yankee, que é advogada, sobre o primeiro Congresso Nacional de Direito Sistêmico. Nós já falamos sobre o direito sistêmico aqui no programa, já falamos sobre a constelação familiar aqui no programa, e agora vai acontecer o primeiro Congresso Nacional de Direito Sistêmico, congresso esse que vai acontecer em Florianópolis. Olha que legal, gente. E é um convite principalmente para os advogados, para quem trabalha na área do direito, participar desse congresso que é muito importante. A gente vai falar dele no segundo bloco. No terceiro bloco, lembrando que nós estamos partindo agora para um dos momentos mais importantes, não, um dos mais importantes, talvez com certeza o mais importante evento do ano de 2018, que são as eleições, né, Paulinho? Pô, nego, eleição, nego, é agora, né? Faltando poucos meses para decidirmos quais serão os nossos representantes lá aqui em Florianópolis, na Assembleia Legislativa, no Governo do Estado e em Brasília, né, na Câmara de Deputados, Senado e para a Presidência da República. São os caras que vão mandar, né, vão decidir, serão os nossos representantes junto ao poder. E a gente vai receber hoje um desses pré-candidatos, que é o Jorge Guetem, que vai falar sobre essa sua intenção de ir disputar esse cargo como deputado. Ele é pré-candidato a deputado federal, tá certo? Tá bom então, né? Vamos falar de política, que é importante, que realmente interessa para os brasileiros, tá ok? Olá, já estamos de volta ao vivo com você, nesta manhã fria de quarta-feira, hoje dia 11 de julho de 2018. Estou aqui recebendo a doutora Valesca Yankee, que é advogada,
Primeiro, bom dia, prazer em recebê-la aqui. Tudo bem? Como está? Bom dia, tudo bem. certo? A mão está quente, viu? Que bom. Já está um tempinho aqui dentro, né? Já. Aqui tá quentinho, lá fora que tá frio, Tá gelado, gente. Muito bem, nós vamos ter o primeiro Congresso Nacional de Direito Sistêmico entre 19 e 20 de julho, agora, acho que na semana que vem, e ele vai acontecer em Florianópolis, e é o primeiro Congresso Nacional. Você já acompanhou aqui no programa algumas entrevistas que eu fiz sobre constelação familiar, direito sistêmico. Nós temos aqui a Sheila Ortiz, que já veio aqui ao programa, já tivemos também outros da área que já estiveram aqui com a gente, falando sobre o direito sistêmico, e tudo isso está se desenvolvendo de uma maneira muito rápida e importante e tomando também uma proporção muito grande. E é legal saber que esse primeiro congresso vai acontecer em Santa Catarina. Isso já é uma situação que acontece em demais estados do país, mas esse primeiro congresso vai acontecer aqui em Santa Catarina, aqui em Florianópolis. Doutora, qual a importância do direito sistêmico? Só fazendo primeiro um resuminho do que é o direito sistêmico e a importância de que está tendo ele, de que maneira que ele está entrando dentro dessa realidade do dia a dia, das varas da família e outras situações também. Assim, Chico, o direito sistêmico, ele tem uma proposta de olhar de uma forma diferente, através de leis simples, que com o passar do tempo foram deixadas um pouco de lado, né? Que são coisas que se vê que o funcionamento dessas leis, quando elas são colocadas em prática, as coisas funcionam melhor, que é a hierarquia, a precedência, né? Quem veio primeiro deve ser respeitado, e, enfim, toda essa proposta, como já falasse, que aqui já foi falado, que o Bert Hellinger estudou e que ele viu que a organização das famílias assim é melhor. Assim como se organizou melhor as famílias dessa forma, assim também é possível organizar as empresas. E com isso foi se vendo que o direito à discussão até de contratos, de posturas, isso fica de uma forma mais equitativa, de uma forma mais equilibrada. E isso tem sido discutido em todo o Brasil. Santa Catarina está sendo bem pioneiro nessas colocações, né? Trazendo para o judiciário. Assim, na verdade, o direito sistêmico ele é muito mais fácil de ser visto na prática do que explicado. É difícil conceituar, assim, né? Eu sempre digo que só você participando de uma sessão, por exemplo, de uma constelação familiar, que você vai entender o que é esse negócio de direito sistêmico e de que maneira isso interfere e ajuda na solução de conflitos. Né? Exatamente, Não tem exatamente. como teorizar uma coisa, difícil colocar até em poucas palavras, né? A gente poderia, nós dois, ficarmos uma manhã inteira aqui falando sobre isso e talvez não entendessem, né? Mas o pioneirismo disso também não é uma coisa que deixa isso... como é que eu vou dizer, como um experimento. Não é um experimento, é uma coisa já consolidada, uma coisa que se viu que dá certo, que tem resultado, que por isso é que está se disseminando, se aplicando. Na verdade, as constelações já se estudam há muito tempo, né? Só que agora parece que houve um despertar em cima disso, né? Realmente uma importância trazer para o direito, né? Esse congresso vai acontecer em Florianópolis, nos dias de 19 a 20 de julho, lá no auditório da OAB de Santa Catarina, Isso mesmo. Certo? E ele é aberto para quem? Nós estamos ali com a arte do convite, que é o primeiro Congresso Nacional de Direito Sistêmico. É aberto para o público geral ou ele tem um foco especialmente nesses profissionais que trabalham nessa área do judiciário? Por ser um evento promovido pela OAB, pela Comissão de Direito Sistêmico, a Comissão de Direito Sistêmico de Santa Catarina, ela foi a primeira no Brasil. E ela, então, claro, num primeiro momento, ela é voltada aos profissionais do direito, aos advogados e estudantes. Mas também são convidados os profissionais de outra área que sentirem interesse, né, que
que acham que tem uma ligação com essa parte. Também os profissionais do judiciário, que, enfim, promotores, assessores, juízes, assistentes sociais que vão lidar direto Conselho tutelar, com o Conselho Tutelar. Até mesmo na área policial, sim, das delegacias especiais. Sim, a Delegacia da Mulher, enfim, porque eu vejo, por exemplo, assim, no meu escritório, posso não fazer uma constelação ou constelar o meu cliente, mas eu aplico o direito sistêmico na conversa que eu tenho, porque é uma questão postural, né? É uma questão de como eu vou me colocar com o cliente, como eu vou respeitar aquele cliente na situação que ele tem, no problema que ele tem, né? O interessante do direito sistêmico, na verdade, e você entendendo o que é uma constelação familiar, e você saindo da teoria, participando, vendo como ele funciona, como ele acontece, é muito difícil você voltar a ter um posicionamento que você tinha anteriormente. Sim. Até, e é uma coisa muito interessante, nós estamos aqui falando de advogados, juízes, delegados, assistentes sociais, pessoas que trabalham nessa área que é muito voltada para a família, mas também é aberto para outras situações. Sim. Mas eu digo no nosso dia a dia, você que está me assistindo, se um dia você puder ter acesso e participar de uma constelação familiar, ver na prática o que é uma constelação familiar, ter um entendimento do que isso muda, você terá a sua vida modificada também, porque você começa a entender o outro de uma outra forma. Exatamente. Tem uma visão diferenciada sobre a outra pessoa. Exatamente. E sobre si mesmo, né? Com certeza. Então é uma coisa muito interessante, né, doutora? E é uma questão, é uma coisa que ela se replica, a gente fala reverbera, né? Ela vai refletindo na nossa postura e na postura das pessoas que nos cercam, né? Então, eu vejo muito na fala das pessoas, em determinada situação, quando há um desequilíbrio, quando há um emaranhamento, a fala é a mesma, né? A gente chama de emaranhamento, então, quando tem aquele desequilíbrio, quando a coisa não está funcionando como deveria. Por exemplo, quando alguém troca de lugar, quando um filho troca de lugar com um pai, a gente sempre fala, né? Quando o filho ele começa lá na velhice a querer dizer para o pai o que o pai deve fazer, onde o pai deve morar, onde o pai deve, como o pai deve gastar o dinheiro dele. E aí isso reflete numa questão jurídica. Isso aparece numa questão jurídica. Daí aquele pai vai começar a se sentir diminuído, e daí isso gera doença, isso gera problema jurídico, isso reflete em todas as áreas. Exato. E na conversa, a gente já começa a ver que ali foi desrespeitada essa hierarquia, uma ordem. Que é o quê? Pai, Exatamente. filho, não filho e pai. Existe uma hierarquia na vida das pessoas. A gente tem aí, visto na sociedade atual, uma quebra de hierarquia. Uma troca. Que às vezes não é por mal. Isso Não. é uma coisa importante que a constelação coloca. Que é muito do nosso inconsciente, é muito da força de uma situação. Muitas vezes um filho troca de lugar com o pai por uma questão de saúde, por uma questão de, eu quero ajudar o meu pai, né? Esse é só um exemplo, né? Sim, tem o exemplo dos casais, que é o que a gente lida muito no escritório, que tem que haver um equilíbrio entre os casais, né? No dar e receber. O homem e a mulher, quando parceiros, eles têm que caminhar juntos e não só o homem faz e a mulher não faz, ou só a mulher faz. Aí vai haver um desequilíbrio, porque um dos dois vai se sentir devedor e o outro vai sentir que só oferece. E aí o devedor se sente culpado, é o contrário do que a gente pensa. A gente pensa que o devedor aquele que menos recebeu, que é o espertinho. Não, esse que se sente mal, na verdade. E aí ele tende a ir embora, a se sentir culpado, porque quem dá demais parece que é superior. Então, é uma dinâmica que faz muito sentido, só estudando para ver, né? Só estudando, só entrando nesse mundo fantástico, que é muito, muito legal. Mas vamos voltar aqui à parte prática. Congresso, vamos voltar ao congresso, então. Ele acontece nos dias 19 e 20 de julho, lá em Florianópolis, abertura às 13 horas, no auditório da OAB.
As inscrições são feitas no local, faz antecipado, precisa fazer a inscrição, como funciona? É sempre bom fazer antes a inscrição por uma questão de organização, né, de lugar. Tem como acessar no próprio site da UAB, estadual, da né? UAB estadual, nas comissões. Acho que tem um e-mail também, né? Tem um e-mail aí, onde pode ser... Tem. comissões@oab/sc.org.br e aí manda para esse e-mail. Ou tem o telefone também, 988... Não, esse aqui é outra coisa, esquece, deixa para lá, esse aqui é endereço. Mas enfim, entrando no site da OAB estadual já consegue, Já não é isso? consegue. É mais fácil, exatamente E isso. esse congresso ele vai abordar em várias áreas, na área da advocacia, na área da defensoria pública, na área do Ministério Público. Ele vai trazer um pouco das constelações familiares. Então ele vai dar um panorama geral na Justiça do Trabalho, porque aí a gente pensa assim, na Justiça do Trabalho, aonde? Aonde na questão empregado-empregador, né? Na solução desse dilema. Exatamente, porque o que um empregado quer, né? Reconhecimento, ele não quer, às vezes, só o salário, então isso tudo entra dentro da constelação também. É possível fazer, aqui em Rio do Sul até já teve um evento sobre constelação nas empresas, é possível, as empresas têm buscado também esse trabalho, porque traz bons resultados. Para quem é da área do direito, no mínimo é interessante como informação de uma situação que vem se tornando realidade e cada vez mais. Né? Exatamente. Então, isso aqui é conhecimento, e conhecimento nunca é demais, né, doutora? E assim, a gente só tem visto... a gente só fala de problemas, né? Que o judiciário está sobrecarregado, que temos muitas demandas, que temos lentidão. E essa proposta é uma proposta justamente para... Ela não é uma proposta para terminar ou... Não é que vão acabar os conflitos ou que vão acabar as discussões, não é. Mas é uma forma de observar isso de maneira diferente, né? De tentar... minimizar o conflito para partir para uma solução não de uma forma tão combativa como ela está hoje. Eu digo de uma maneira leiga... Amorosa, né? De uma maneira leiga, de que é, de certa forma, uma humanização. Exatamente. Mesmo que as regras continuem, mesmo que as leis... Não se vai mudar lei, não se vai mudar regras. Lei é lei, está lá e tem que ser cumprida. O que vai se mudar é uma visão humanitária, humanizada sobre aquele problema, sobre essas duas partes do mesmo problema. Isso, né? E é importante assim, porque daí a gente pensar como que isso pode funcionar, né, no judiciário. Em alguns lugares onde isso é bem atuante, o juiz ele faz a indicação. Nesse caso aqui, é indicado uma constelação familiar, e aí é feito lá no próprio fórum. Exato. Porque o juiz já vai visualizar que aquele caso pode ser solucionado com a constelação. E, geralmente, o índice de solução é altíssimo. É altíssimo. Por isso que esse juiz precisa entender da constelação. Exatamente. Né? Por isso essa autoridade tem que ter conhecimento. O advogado tem que ter conhecimento, o promotor tem que ter conhecimento, para que possa entender que aquela é a ferramenta necessária para a ajuda na resolução desse conflito. Né? E falasse muito bem, é uma ferramenta. Isso não tem a ver com nenhum... Não é mágica, né? A gente sempre diz, não é mágica, não é religião, não é... É uma ferramenta, é uma técnica, né, que é utilizada. É uma coisa que, como a gente já conversou, é difícil de entender, parece que é até impossível que aquilo está acontecendo, só que é uma técnica. É uma técnica, criada por um psicólogo. Exatamente, por com base científica. Que estudou muito para aquilo e chegou a conclusões através de ir lá e ver, né? Não tem nada de... Muito bem, então 19 e 20 de julho, você que é da área, não pode perder, vai ser em Florianópolis o primeiro Congresso Nacional de Direito Sistêmico. É pertinho aqui, né? Dá para ir, legal, e curtir Floripa ainda e ter bastante conhecimento. Conversei aqui com a doutora Valesca Yankee, que é advogada. Qualquer informação pode entrar no site da OAB de Santa Catarina, que você vai encontrar. Sim. Com a forma de inscrição, etc, etc. Fica bem fácil, bem tranquilo.
Prazer em tê-la aqui, doutora. Muito obrigada, igualmente. Obrigada pelo espaço, né, para divulgar. Importante. Conhecimento e benefício para a humanidade sempre é importante, merece destaque. Nós vamos para o intervalo, já já voltamos com Toda Manhã.